que baixavam ali no terreiro e manifestavam no meu corpo, dizia que era herança, e a gente tinha obrigações para com o Espírito, né? Nós éramos obrigados, né? Quando eles não estavam satisfeitos com a gente, eles incorporavam. Vou botar aqui o meu exemplo, tá, irmão? Eles incorporavam na minha vida, e a pessoa que estava ali auxiliando naquele trabalho, eu incorporado, ele dizia assim: ó, o meu aparelho, ou o meu cavalo, né? Porque o tratamento do diabo é assim, né? Ou é aparelho que dá defeito e você vai lá comprar outro, ou é cavalo, né? Eu quero isso, isso e isso. Se ele não me der, eu vou dar uma surra nele. Então o Espiritismo na minha vida, ele entrou de uma forma muito rápida. E quando eu conheci o Evangelho, uma das coisas que me chamou a atenção foi o que eu não havia vivido, mas que eu cria, que era o Evangelho, né? Nunca havia lido a palavra de Deus, ouvia, mas nunca havia lido. E quando eu conheci o Evangelho, foi algo muito forte. Aleluia! Por quê? Porque eu vivia no Espiritismo, eu vi demônio perto de mim, eu via demônio no meu trabalho, eu sonhava com demônio, meu filho me acordava: pai, por que ele está fazendo isso? Então eu vivi, né? Às vezes as pessoas acham que eu sou até muito duro quando prego, né? Quando falo, as minhas expressões, né? Quando eu estava no centro de recuperação, eu puxava a espada sem dó, porque eu vivi o mundo espiritual, ninguém me contou, né? Não foi nenhum irmão, não foi nenhum pastor. No entanto, quando eu aceitei Jesus, a minha atenção era para as Escrituras. Aleluia! Porque eu vivi o candomblé, a quimbanda, a umbanda, a magia negra, a mesa branca, que é a linha mais branca do Espiritismo, né? A mesa branca, o nome já diz, mesa branca, né? Eu vivi, eu participei, eu conheci, né? Dentro do candomblé, a responsável, ela manifestava a mesa branca, que não tinha nada a ver uma coisa com uma outra. Candomblé, mesa branca é mesa branca. Então eu vivi essa situação. Ninguém me contou, o pastor de um, né, pregou para mim, foram na minha casa, mas as palavras não entraram, porque eu estava endemoniado. Endemoniado não ouve a palavra de Deus, endemoniado, ele quer fazer a vontade dele, né? E eu xingava muito palavrão, muito mesmo, irmão. Era 99 palavrão e uma palavra. E quando eu aceitei a Cristo, tudo isso desapareceu da minha vida. Tudo, né? Foi assim como um remédio que você está com dor de cabeça, tomou e a dor passou. Na minha vida foi assim, eu entrei na igreja e saí outro. Não é na vida de todos que Deus faz isso, mas na minha foi assim, né? E uma coisa que eu me apeguei foi as Escrituras, porque eu vivia um mundo, né, assim, digamos, espiritual. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o busquem espírito. Então praticamente eu estava entrando no mundo espiritual, mas que eu tinha uma base, eu tinha um apoio, eu tinha alguém para me responder os meus questionamentos, né? No entanto, hoje eu paro e leio João capítulo 9, quando Jesus diz assim: olha, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas. Vem na memória, assim, sem eu querer, mas vem na memória quando eu acendia uma vela de 7º dia para o meu anjo da guarda. Olha que desgraça, irmão. Eu não entendia que o meu anjo da guarda era cego e precisava de mim. Quer dizer, quando a luz dele apagasse, eu ia para lá.
afastado, eu era de uma empreiteira, trabalhava na Paulista contando. Quando eu voltei, eu falei assim, eu estou na rua. Foi esse o meu sentimento. Passou uma semana, irmão, o supervisor olha para mim, dentro desse interim que eu me machuquei, que eu fiquei afastado, eu aceitei a Cristo. Aleluia. Quando eu entro na empresa, que o supervisor veio na minha direção, eu falei assim, pronto, é o meu aviso. E o camarada chega para mim e diz assim, Gilson, tu quer passar para a empresa? Logo quando eu aceitei a Cristo, eu falei assim, pô, isso só pode ser um sinal de Deus. Né? Por quê? Porque eu estava na roça, como a gente diz o termo trabalhístico, né? O termo da equipe, tu está na roça, quer dizer, tu vai ser mandado embora. Então, quando eu conheci a Cristo, foi dessa forma que eu me apeguei a Ele. Né? E o texto que eu estou lendo aqui é o texto do cego de Jericó, porque me chama a atenção. São as dificuldades, irmão. Quando eu aceitei a Cristo, passou um tempo, na minha cabeça, não tem aquele desenho que você vê um diabinho aqui, né? Camarada com garfinho, os desenhos de hoje não tem, porque o desenho de hoje é japonês, só ensina a brigar e a lutar e dar tiro. Esse é o desenho de hoje, né? Camarada pega o celular e fica lá matando. Quando morre gente na rua, ele diz, por que aconteceu? O cara nasce com o celular na mão matando, cresce matando, criança matando, quando fica velho ele vai querer fazer o quê? Irmão, isso não tem nada a ver. No momento da raiva, querido, é verdade. No momento da raiva você faz coisas que nem você queria fazer, né? E o cego de Jericó, ele me chama a atenção porque ele enfrenta desafio. Primeiro que ele era um camarada de uma infância, segundo o texto bíblico, diz que esse cego era filho de um general, Timeu, né? E o que acontece? Segundo alguns estudiosos, o inimigo fazia isso com os filhos dos generais que eles venciam. Para quê? Porque aquela linhagem ali era uma linhagem poderosa, era uma linhagem de força. É que nem na Índia. Na Índia você vê casta, né? Não sei se vocês conhecem, mas a Índia, lá é casta. O camarada é mendigo, o filho dele vai ser mendigo, o neto dele vai ser mendigo, o pai dele vai ser mendigo, a mãe dele vai ser mendigo. A pessoa, lá na Índia, você vê idosos jogados na rua, porque aquele idoso é uma maldição dentro da casa dele. Na Índia, pesquisem, olha, às vezes o cristão fica só nas cadeiras sentado, vai embora e não sabe a desgraça que é o mundo, querido. Então esse cego, ele tinha, digamos assim, isso com ele, né? Ele mendigava, ele era um homem, para você ver que ele era filho de Timeu, ele tem uma linhagem judaica. Então quer dizer, para ele estar mendigando, já era. Por quê? Porque, lembra de Jó? Quando o Jó fica doente, os amigos dele vai lá, não, tu pecou, tu fez algo de ruim, cara. Tu está em pecado contra Deus. Deus não vai abençoar pecador. João 9, né? Senhor, quem pecou esse para ser cego? Está lá, se você for ler o texto do livro de João 9, o discípulo tinha essa visão, querido. Quem pecou? Aí Jesus olha para o discípulo assim, nem ele nem o Pai. Isso aconteceu para que seja manifesta a glória de Deus, né? Aquele cego, mas eles tinham essa cultura. E esse cego, por ele ser judeu, né? O que acontece? Ele tinha. Só que no momento que ele ouve, que ele está atento, ele vê o barulho, ele começa a gritar, querido, porque essa era a arma dele. Às vezes nós temos a nossa arma, mas não usamos. Às vezes estamos ali deprimidos, angustiados, não conseguimos dormir, as coisas não dão certo, aí vem a raiva, vem a ira, aí piora mais ainda, né? Aí a tristeza vem, a fraqueza, a depressão, e as coisas vão se tumultuando na nossa vida para nos derrubar, querido. Porque se você for analisar, né, pela Bíblia, você vai ver lá que no livro de Hebreus 11:6, né, é preciso, olha só, é preciso que aqueles que se aproximam de Deus
Creiam. Aí eu falo assim, não, eu tenho fé. Mais visão que os discípulos tiveram, quando Jesus vai para a cruz, o que eles fazem? Eles se escondem, querido. E às vezes nós fazemos isso. Vivemos a nossa vida de cristão se escondendo. E esse cego, mesmo ele estando em uma situação, ele se mostra. Por quê? Porque ele queria. Ele tinha vontade. Ele falou assim, não, ele pode me curar. Como é que ele não viu? Ele está vendo Jesus passar. Será que ele viu Jesus no tanque de Betesda? Não, porque ele era cego. Será que ele viu lá em Caná da Galileia as bodas? Será que ele viu, querido, o cego de nascença sendo curado? Não viu, mas ele ouviu. Deve ter ouvido, porque quando Jesus ia passando, a fé aflorou no coração dele. Aleluia. A fé do quê? Do que ele desejava. Ele queria ser curado. Pô, meu camarada é cego, querido. Como é que ele sabia que Jesus podia curar ele? Talvez ele ouviu a mulher do fluxo de sangue, né? E ele se prepara. Você vê aqui, olha só, no versículo 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começa a clamar e pedir socorro, o que acontece? As pessoas botam a mão no peito dele, querido. A gente vê lá no livro de 1 Pedro 5:8, 5:7, que o diabo é o nosso adversário, e ele está ao derredor, bramando buscando quem possa tragar, bramando comunhão, né? A gente vê aí, o diabo quer apagar a nossa fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso acreditar. A coisa está ruim, eu preciso acreditar. Eu estou desempregado, eu preciso acreditar. Aleluia, glória a Deus. Porque você tem essa arma, querida, é uma promessa. É preciso aqueles que se aproximam de Deus creia. Mas o texto não começa assim de Hebreus. Ele começa como? A fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo. Aleluia. Não é, eu não estou vendo, eu não enxergo, mas é a prova daquilo que eu almejo, que eu desejo, que eu busco. Então ninguém vai ficar na minha frente, porque eu vou atrás. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É um Aleluia. recurso, né? É emoção. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é a expressão. Aleluia. Sei lá, é alegria. Às vezes é que eu fico vigiando, né? Mas sei lá, é a graça de poder falar do é a graça de enxergar que demônios tomaram conta do meu corpo. De repente, na minha vida, está o Espírito Santo me guiando, me conduzindo, me fortalecendo, me pondo de pé e me fazendo andar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que o diabo quer tirar de nós? A fé. Como é que eu era bruxo, prostituto, fumador de maconha e de repente eu sou crente? Como? Eu acreditei. Aleluia. Quem é que opera primeiramente na gente? É a fé, querido. Então o bruxo, fumador de maconha, prostituto, acredita que Jesus transforma, que Jesus muda, ele vai lá e é transformado. Como é que esse cego foi curado? Aleluia, glória a Deus. Primeira coisa, querido, olha só aqui, ó. E muitos, será que era pouco? Aqui diz muitos, mas qual era a quantidade? Aleluia. Aí eu pego o texto só para você ter um exemplo da situação. Eu pego o texto da mulher do fluxo de sangue. Eu acho que é Mateus 8, né? Me ajuda aí,
sabe por quê? Mas eu acho que é Mateus 8. A mulher do fluxo de sangue. Quando os discípulos pegam aquela mulher, quando Jesus, ele diz assim: alguém me tocou. Qual é a resposta dos discípulos? Senhor, a multidão te aperta, te oprime. Como que a gente vai saber quem te tocou? Então, querido, olha só, um exemplo da multidão que andava com Jesus. Então eu pego esse texto do cego de Jericó e vejo que a Bíblia diz que a multidão oprimia esse cego. Imagina a fé desse cego. Qual é a minha fé? Aos meus propósitos com Deus, a minha busca. Qual é a tua fé? Aleluia. Né? Qual é a minha fé? Porque a gente vê, eu acho interessante, que Jesus, e nem Deus no Antigo Testamento, ele nunca traz a responsabilidade para si. Ele sempre deixa a responsabilidade contigo. Tu é pastor, então o problema é teu, porque tu sabe o que tu tem que fazer. Querido, não é brincadeira não. O livro de Hebreus 13, ele diz: orai pelos vossos pastores, porque naquele dia eles vão dar conta da alma de vocês. Então quer dizer, qual é a fé? Né? Porque a gente vê que Jesus, nesse texto, ele responsabiliza o cego. O texto de Mateus 8, Jesus responsabiliza a mulher. Ele diz assim: vai, a tua fé te curou, no caso, né? Ele disse assim: olha, vai porque estás curada. Ele diz para a mulher, ele transmite porque a mulher que tocou nele. Então a ação é nossa, querido. Nessa noite nós precisamos tomar uma ação, uma atitude, porque Jesus, ele transfere essa situação, e ele diz para o cego aqui: ó, vai, a tua fé te salvou. Se ele recua, se ele abaixa a cabeça, se o cego olha para trás quando a multidão se levantou, porque, querida, a nossa vontade, eu até falava para minha esposa, né? Eu acordei bem cedinho para fazer as coisas, porque eu tinha que ir na casa do meu irmão, só o sangue, irmão. Às vezes eu falo assim: o que eu estou fazendo aqui? Aí eu me mostro o meu irmão, a esposa dele é afastada, e ele, a família dela pergunta o que ela viu nele, porque estava doente quando ela conheceu ele. Então quer dizer, o pai olha assim: Jesus vai salvar o meu irmão, e eu botei no meu coração, meu objetivo, que eu fiz isso com minha tia, com minha mãe, e eles foram salvos. Eu vi a minha mãe dobrando o joelho, eu enxergava, eu plantei no meu coração, na minha visão, a minha mãe dobrando o joelho dela e aceitando Jesus, e Deus converteu, salvou, batizou com o Espírito Santo e se tornou dirigente do círculo de oração com 67 anos, irmão. Você via minha mãe no culto falando em mistério, assim. Eu me alegrava tanto, eu falei: glória a Deus, porque Deus pode entrar na tua casa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A tua mãe bruxa, ela vivia de mesa branca, ela era de mesa branca, mas de repente Jesus vai lá e tira ela, bota dentro da igreja, batiza nas águas, batiza no Espírito Santo, e de repente ela está dirigindo um círculo de oração com 67 anos para 70. Minha mãe parou de dirigir um círculo de oração por causa do Alzheimer. Glória a Deus. E os médicos diziam assim: eu não sei como essa mulher está assim. Minha mãe dormiu e morreu, irmão. Dormiu, foi para o hospital porque não acordava, lá ficou e morreu. Por quê? Porque servia ao Senhor, acreditou no Senhor. A minha tia, querida, ela aceitou a Jesus, foi batizada, curada de osteoporose. Mas Jesus falou assim: eu não posso perder. Teve um câncer de útero, e Jesus
eu disse, vem para cá. Aleluia. Ela também já estava na idade, irmão, mas Deus tem os seus propósitos. Minha irmã, com AIDS, com HIV, querido, contava hoje para ela. Uma vez eu estava na igreja, eu cantava no coral, aí minha irmã foi para a igreja, o pastor pregava, querido. A sensibilidade, a presença de Deus, você acreditar em Jesus piamente. Eu estou lá sentado no banco do coral e de repente o pastor começa a pregar e dizer assim: hoje eu ponho diante de ti a bênção ou a maldição, escolhe para que viva. Se escolher a bênção, viverá. Escolha. E dentro do meu coração o Espírito Santo me incomodava, me mexia. Eu comecei a chorar e falar: Jesus, por que tu fala assim com minha irmã? Senhor, por que tu está falando assim com minha irmã? Irmão, ninguém sabia que ela estava com HIV, ninguém sabia que meu cunhado tinha HIV, mas o Espírito Santo falava para mim: tem algum problema com ela, alguma coisa nela. E as coisas aconteceram, querido. Eu fui na casa dela, nós começamos a orar e Deus falava comigo, a mesma palavra ficou dentro do meu coração. Quando foram descobrir, querido, já era tarde. Mas não fica pensando que minha irmã ficou magricela, feia, esquelética. Ela não ficou não, irmão, ela ficou bonita, formosa e matava quem ela queria. Aí no dia 1º do ano, eu entrei, estava na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe tem 2 janelas. Eu me debrucei na janela e falei: Senhor, por que tu não cura minha irmã? Senhor, por que tu não cura? O Senhor pode curar ela a hora que o Senhor quiser. Eu tenho fé para isso, querido. Eu fui embora, cheguei na janela da minha casa, eu encostei no portal, fiquei olhando para o céu e falei: Senhor, por que tu não cura minha irmã? Ele falou assim: se eu curar, ela vai voltar para o mundo, ela não vai querer nada comigo. Se eu curar, ela não vai querer saber de nada. Amado, passou do dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, bonita, formosa, gorda, mas com AIDS ela morreu, querido. Deus. Qual é a minha preocupação, amado? Porque é essa preocupação que eu tenho que ter, você também. Aleluia. Era a salvação dela. E no culto fúnebre eu olhava para o caixão, querido, acabou. Eu olhava no caixão, tudo acaba. Ao homem está direito, morreu uma vez, morreu, vem o juízo, vem a sentença, e lá não há misericórdia, é sentença. Aquele que é advogado hoje, ele se torna juiz, querido. E eu ali olhando para o corpo dela, amado, sem solução, sem razão, e falava: Jesus, a minha irmã, Senhor, eu orei, eu batalhei, eu fiz culto dentro da casa da minha mãe, Senhor, e a minha irmã, Senhor, ela está contigo ou não, querido? Glória, aleluia. Jesus não engana ninguém, irmão. É por isso que quando eu aceitei Ele, veio muito forte na minha vida, querido. Glória a Deus. Eu era um miserável, um bruxo, e Jesus me aceita. Nunca eu aceitei Ele, né? Porque Ele é Senhor, quem te aceitou foi Ele. Não foi nós que aceitou Ele. Mas nós falamos assim: quem quer aceitar Jesus, né? Mas não é não, querido, Ele te aceitou. Aí o pastor dela pegou a palavra e disse assim: irmãos, essa semana a irmã Irani, ela me procurou, presta atenção, né? Ela me procurou e ela perguntou para mim, foi no meu gabinete e perguntou para mim como que ela fazia para ela servir melhor Jesus. Aleluia. Quer dizer, o coração dela, o Espírito Santo já dizia: filha, eu vou te recolher. Então ela começou, né? O temor vem no coração, ela está com HIV, né? O temor está lá. Então ela procurou o pastor. Só nessa atitude eu falei: glória a Deus. Então o meu coração, naquele momento, querido, foi como um bálsamo a palavra do pastor. Por quê? Porque ele me confortou, porque a minha plantação havia dado fruto. Tinha uma partiu e partiu para o Senhor. A minha tia também
perturbação, é acreditar, né? É acreditar. Eles colocaram na parede de frente para nós, né? De frente para nós orando angustiado, que ela até esqueceu um versículo bíblico, acho que é João 5:8, que diz assim. 18. Hã? 18. 5:18, né? Eu vou. Acha aí para mim, enquanto eu prego aqui. Acha aí, João 5:18, acha aí. Acha aí. Nós angustiados, querido. Nós tristes, orando, buscando a droga, a gritaria, a perturbação lá embaixo, e nós na oração, nós acreditando. Senhor, nós acredita que tu pode mudar. Nós acredita, Senhor. A multidão nos sufocava, a multidão nos perturbava, mas nós marchávamos em caminho de Canaã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Olha só, o que Deus faz, o Deus que eu sirvo, usa o diabo para falar contigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 5:18. Glória a Deus. Não é 5:18. É 1 João. É, 1 João, acho que é 5:18. É isso mesmo. Você vai ver lá. 1 João 5:18. Quem aí toca a trombeta para você ver quem é esse Deus que a gente serve. Acredite, querido. Né? Acredite. 5:8. 5:18. Vamos ler aí. Viu como é pensa? Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Olha, mas quem é Bruno? Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. O maligno Não toca. não toca, querido. O maligno, ele não toca. Eles picharam na parede da gente. Eu falei, olha, nós tínhamos toda a visão, né? Nós via tudo. Eu tinha janela aqui, eu tinha janela aqui. Nós escutava grito, perturbação, paulada, pancada, tiro dentro de casa, né? Tinha hora que dava 11 horas da noite. Vamos para o chão. Glória a Deus, vamos dar glória. Porque o Senhor, Ele está na gente, como a Aleluia, gente, Jesus. nos fortalecendo, querido. Glória a Deus, aleluia. Mas é preciso acreditar, é preciso tomar posse, é preciso se levantar, é preciso saber, e é preciso no momento da dificuldade, você saber que o maligno não te toca. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aceita ou surta. Oi? Aceita ou surta. Botaram no meu muro, irmão. Quem surtou foi ele, que morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Botaram lá no meu muro, aceita ou surta, eu vou aceitar, né? No começo uma guerra, até eu falava, vamos mudar. Falei, não, eu construí a casa agora, a casa novinha, pastor, toda bonitinha, gastei um dinheiro bravo, trabalhava de noite para fazer a casa. Eles foram embora e nós viemos para cá. É verdade. Acredite, querido. Aleluia. Acredite, tome posse, levante sua cabeça. Eu não sei qual é o meu problema, eu não sei nem o que eu ia pregar. Eu sentei aqui, Deus falou, porque a multidão vai sufocar. A multidão, ela procura, e não é multidão de gente, não, querida, é a multidão na tua cabeça. A tua mente fica maluca, fica doida, mas aí você leva os teus olhos dos montes, de onde ele virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. De onde vem o meu socorro? Do Senhor, querido. Né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, eu analiso isso. Camarada precoce, prostituiu segundo o coração de Deus? Sim, querido. Deus escolheu. Era um homem que estava ali aquebrantado, querido. Aquebrantado, pronto a se
entregar a Deus para o que ele quisesse fazer. Quisesse matar, matava. Se quisesse, como Jó, né? O Senhor me deu, mulher. O Senhor tomou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, ele tomou. Tudo que eu tinha não era meu, era de Deus. Se ele tomou, é porque é dele. Aleluia. Glória a Deus. E é esse patamar que nos leva à luta, querido. A dificuldade, como o Cleber pregou aqui a quinta-feira. Deus está nos levando a outro patamar. Quem é o responsável por ir? Sou eu. Eu vou ser o responsável por ir a outro patamar. É como esse cego, quando ele se aproxima de Jesus, quem cura ele? Não é Jesus? Não é Jesus que cura o cego? Amém. Mas ele transfere. Ele transfere, ele diz para o cego assim, ó, tua fé te salvou. Aqui, ó, vai. A tua foi tu, cara. Tu acreditou, tu rompeu a multidão. Aleluia, glória a Tu Deus. rompeu, tu quebrou a barreira, né? Mateus capítulo 8, Jesus desce do sermão, o leproso não podia estar junto, porque era leproso, estava fora dos muros, né? Mas quando ele vê Jesus, ele adora. Ele começa a adorar. Eu creio que na adoração ele disse, eu creio, Senhor, eu creio que tu pode me curar, eu creio que tu vai tocar em mim, essa lepra vai sair, tu vai tocar em mim, Senhor, e tudo vai ficar limpo. Aleluia. Se tu quiser, Senhor, se tu quiser, me cura. E Jesus, eu quero. Aleluia. Recebe a bênção, você acreditou, você adorou, por isso nessa noite, amado, acredite, porque nós temos um livro, que é o livro de Hebreus, e um capítulo, né, de demonstração do que aconteceu. Você vê que o escritor dos Hebreus chega um momento que ele diz assim, faltar-me-ia em falar de fulano, de cicrano, de beltrano, né? Eles faltar-me-ia. Quer dizer, se eu fosse falar aqui, eu ia escrever o livro de Hebreus ou da Bíblia, né? Ele diz isso. Diz assim, tomai por exemplo aqueles que já foram. Eles são o nosso exemplo. Quando a gente prega, eu preciso tomar posse de que eles foram, os que eles fizeram. Porque Deus é o quê? É mesmo ontem, hoje e amanhã, né? Se você pegar os reformados, ele não acredita mais que Jesus cura, né? Eu ouvia o pastor Augusto Nicodemos, uma pessoa excelente, né? Ele dizia assim, eu não acredito mais que tenha pessoas como aquelas que foram. Quer dizer, então o Espírito Santo mudou? Quer dizer, aquilo que Pedro falou assim, olha, se converte e recebe o dom de Deus que é para você e para tantos que estão longe. E Jesus repete na oração de João 17, ele diz assim, Senhor, eu não peço somente por esse, mas peço por quantos tantos virão pela tua palavra. Aleluia. Então quer dizer, nós vemos os textos que dá para mim, que eu posso ressuscitar um morto, eu posso, mas eu acredito. É verdade. Eu posso todas as coisas, mas eu acredito. É verdade. Para que lado eu vou pender no momento que Deus segurar na minha mão e diz assim, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica. É Deus. É verdade. É verdade. É fácil para você que está lendo, e para Abraão, que ele questiona. Abraão, eu vou te dar todas as nações, vai ser teu, olha a terra, Senhor, tu vai me dar, eu não tenho nenhum filho, vai sim, Araújo, Damasceno que vai ser dono de tudo, não, Abraão, meu negócio é contigo, é da tua linhagem, querido, Deus não tem negócio particular, Deus não entrega a profecia, aleluia, o pastor da irmã Valéria, não, ele vai entregar para ela, porque o assunto é com ela, então tem que entregar para ela. E Deus não é Deus que brinca, não, querido. Se Deus tem que trabalhar,
100 anos, 99, Abraão acredita, a Bíblia diz que Abraão, ele foi fortificado, dando a glória a Deus, querido, por isso não se cale, não fique com tua boca fechada, não venha